Meus amores, bom dia para todos e lembrando sempre que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil, bom dia você que está aí do outro lado, só esperando para a nossa aula de hoje, certo? Então, vamos nessa? Vem comigo! Então, meus amores, vamos começar a aula de hoje com a correção, tá? Aqui, a correção dessa tarefa que foi lá na aula 12, no dia 11/5, que está no livro de vocês, na página 103, certo? Este exercício número 2 e o exercício número 4, tranquilo? Então, vamos fazer a correção desse exercício. Esse exercício ele vai retomar conceitos sobre os tipos de forças, que passaram já as avaliações, né? E agora nós estamos retomando com as nossas aulas. Então, para recordarmos também os tipos de força, eu vou fazer a correção dessa tarefa, tá? E o tipo de força que ela vai recordar aqui, no número 2, essa tarefa, vai trabalhar força de resistência do ar. Tranquilo? Então, vamos lá? Lembrando que as forças são grandezas o quê? Vetoriais. Então, elas vão ter um módulo, que é uma intensidade, que é um valor, e é calculado em Newton, lembra? Tem uma direção e tem um sentido. Pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se for uma direção, pode ser como? Na horizontal, na vertical. Recordaram, né? Então, vamos ver nesse exercício aqui o que ele pede. Olha lá. No movimento que de um paraquedas com este paraquedista aqui, como esta foto, ele quer saber o seguinte: qual o sentido e qual a direção da força de resistência do ar. Lembrando que ele não pediu cálculo nenhum, ele só quer saber a direção e o sentido. Então, tá mega fácil, né? Então, se eu sei que na força de resistência do ar é aquela que é uma força resistiva, ela puxa o paraquedista, porque na hora que ele abre o paraquedas, o que acontece? Ele breca, ele como se fosse um freio, certo? Porque esta força, enquanto ele está de queda livre, ele está o quê? Na força-peso, né? Que é aquela que são atraídas para a Terra. Então, ele está caindo. Na hora que ele abre esse paraquedas, quem é que fica entre ele e o paraquedas? O ar. Então, com essa resistência, faz com que ele breque. Essa força resistiva, que é chamada de força de resistência, certo? E que resistência é essa? Resistência do ar. Então, faz com que ele freie. Na hora que ele freia, ele vai descendo lentamente. Então, sabendo disso, ela é uma força o quê? Contrária ao movimento da queda dele. Então, a força peso, ó, traz ele, leva ele para baixo, e a força de resistência do ar breca ele, né? Faz essa resistiva contrária a ele. Lembrando que são forças do quê? Vetoriais, né? Tem os vetores que mostram direção e sentido, além do módulo. Então, aqui vai ser a força o quê? Força peso, que também é vetorial. Aí você percebe que, ó, elas são o quê? Contrárias. Então, se fosse haver um cálculo, se eu te der a força peso e te der a força de resistência, elas vão ser subtraídas, porque elas são contrárias, certo? Então, qual que vai ser o sentido e a direção dessa força? Contrária ao movimento, já respondi. E a direção vai ser o quê? Praticamente o quê? Vertical, né? E
o sentido para cima. A força de resistência, sentido vai ser ó, de baixo para cima, certo? E a força peso é contrária a ela, é de cima para baixo. Por isso que ele estava caindo, descendo. A mesma coisa se eu pegar esse canetão aqui, ó, colocar ele num paraquedas e o paraquedas, se ele não abrir, a força peso vai atuar ali. Ele vai de encontro ao chão, vai para a terra, certo? Porém, se houvesse um paraquedas aqui e ele fosse acionado e abrisse, ia acontecer o quê? Uma força resistiva. Ele ia ser contrária, a força peso dele ia ser contrária à força da resistência do ar. Não que ele não fosse cair, mas ele ia cair lentamente, até pousar, certo? Então, tranquilo, né? A número 2. A número 4, moleza também. Quer ver? Presta atenção. Por que os corpos ganham velocidade ao cair? Um exemplo disso foi o paraquedista do exercício anterior, né? Do exercício 2. A mesma coisa quando eu peguei, ele estava em repouso aqui, parado na minha mão, o meu pincel, né? O meu canetão. E se eu derrubá-lo, ele adquire uma velocidade. Por que que isso acontece? Devido à aceleração do quê? Da gravidade, certo? Olha lá. Está sujeito à aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração da gravidade. Fechado? Então, falou em aceleração, isso é devido à gravidade. Senão ele estaria o quê? Flutuando sem a gravidade, que puxa os corpos para baixo. Revisando um pouco aqui agora sobre o quê? Os tipos de forças que nós já trabalhamos, certo? Lembra que eu falei das forças de contato e a força de campo? Então, as forças de contato que nós já trabalhamos foram essa daqui, ó. Lembrando que a força de contato é quando existir contato entre os corpos ou objetos, certo? Então, essa daqui, ó, acabei de falar no exercício anterior, é a chamada o quê? Força de resistência do ar, certo? Força elástica, nós já trabalhamos. Essa aqui, quando eu utilizo uma corda ou uma corrente ou algo que eu precise puxar alguma coisa, eu vou sempre trabalhar a chamada força o quê? De tração, para pendurar, para segurar, para puxar, né? Então, tração sempre vai precisar de uma corda, um fio, uma corrente, algo desse tipo, certo? Essa daqui é a chamada força o quê? Para a pessoa caminhar, um simples caminhar, que tipo de força que eu uso? Força de atrito. Quanto mais ranhuras, lembra? Mais atrito vai ter. Logo, quando eu tenho menos, a superfície é mais lisa, menos rugosa, ela vai ser com menor atrito. Tranquilo? Lembra de patinar no gelo, né? Por isso que se eu não tiver com o calçado adequado, eu vou o quê? Derrapar. Eu vou deslizar. Porque eu tô com pouco o quê? Poucas ranhuras. Eu vou estar com pouco atrito naquele solo ali. Por isso que é mais fácil de eu deslizar. Quanto menos ranhura, maior o deslizamento, tá? Então, se eu colocar água, por exemplo, num piso com sabão, ela vai ficar mais escorregadia, né? Então, se eu tiver com o calçado não apropriado, ele já tiver sem as ranhuras dele no solado, eu vou deslizar, eu vou derrapar, eu vou escorregar, certo? Por isso que no escorregador eu não tenho quase o quê? Atrito. Mas dependendo da roupa que eu tiver, eu escorrego
com maior ou menor facilidade. Pensaram nisso? Então, dependendo do tipo de tecido, eu posso deslizar mais facilmente ou posso dificultar o deslizamento, tá? Se você fazer uma comparação dessas ranhuras, pensa num escorregador de plástico, um escorregador de metal e um escorregador de madeira sem estar polido. A madeira cheia de ferpa. Quem é mais difícil de eu deslizar? Na madeira cheia de ferpa, né? Por quê? Porque ela está com bastante atrito ali, tá? É uma forma de você imaginar como você vai escorregar nesses 3 tipos de escorregador. Qual que você vai preferir? No sol de Cuiabá, fica difícil, né? Pensa aí, com muito ou pouco atrito. Brincadeiras à parte, né, meus amores? Vamos escorregar naqueles que não têm atrito, tá? Então, vamos continuando aqui, só para descontrair um pouco. Vamos lá. E falamos também da força normal, certo? Lembrando que a força normal, ela é sempre aquela que precisa do quê? De algo total ou parcialmente obstruindo a queda dela. Um livro em cima da mesa, por exemplo. A força normal está atuando ali e ela é sempre contrária à força peso, tá joia? Então, essas foram as forças que nós estudamos até agora de contato. Lembrando que elas só existem se houver contato entre esses objetos ou esses corpos, tá? Ela só vai atuar dessa maneira. Força normal, força de atrito, força elástica, força de tração, de resistência do ar, tá bom? Vamos agora revisar a força peso que nós utilizamos, que é a chamada força de campo, tá? E finalizando aqui o nosso revisando, que eu acabei de falar, da força peso que nós estudamos, que é uma força de campo, que existe com ou sem contato, certo? E o que é essa força peso? É aquela que puxa, ó, aqui ó, força peso, é aquela que puxa os objetos para a terra. Por isso que as coisas caem. Tranquilo? Então, lembrando que essas forças são forças o quê? Vetoriais. Lembra que eu sempre utilizo essa seta, que é o chamado vetor, para indicar que ela tem um módulo, que é a intensidade, né? Que a unidade dela é em Newton, que ela tem uma direção e que ela tem um sentido, tá? Lembrando que a força-peso tem aquele cálculo. Peso é igual a massa vezes a gravidade, que é o que atrai os corpos para o centro da Terra. Lembrando que a gravidade da Terra é aproximadamente 10, mas se eu não te solicitar, né? Porém, se o problema te der a gravidade, ela pode te dar a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá joia? Então, lembrem desses detalhes. Lembrando que o meu peso aqui na Terra é diferente do meu peso lá na Lua, porque o que é alterado é a sua gravidade. A minha massa não é alterada. Ela é em quilograma, certo? Que eu posso medir. Porém, lembrando de outro detalhe. A massa, você não vai ver um vetor em cima da letra M, por quê? Porque ela é uma grandeza escalar, tá? As grandezas vetoriais são diferentes das grandezas escalares. Tranquilo? Então, ok nesta aula aqui, né? Sobre o recordando, sobre a tarefa. E eu vou pegar agora um exercício que eu passei na prova,
para fazer essa correção, tá bom? Em outras aulas, eu também farei a correção de todos os exercícios trabalhados na avaliação nossa, do dia 18, tá bom? Vou fazer a correção deles. Esse exercício aqui bem tranquilo, certo? Que eu passei na avaliação de vocês do dia 18 lá. Ó. Então, eu peguei questões de física para trazer para essa aula, tá? Então, não vai dar tempo de corrigir todas, mas em outras aulas nós vamos trabalhar sempre a correção desses exercícios, tá bom? Para fixar o nosso o conceito estabelecido durante as aulas. Todas essas aulas que eu venho falando sobre tipos de força. São grandezas vetoriais. Tem módulo, que é a intensidade, né? Calculado em quê mesmo? Unidade de quê? Newton. Sabia que você ia falar isso. Já está na sua mente. De tanto que eu falo, né? Mas tá bom. Prefiro assim. Outra tem direção e tem sentido. Lembrando que isso é mostrado através do vetor, que é da setinha, tá bom? Tranquilo. Então, aqui ela vai falar da força peso. Você já está craque. Vamos lá? Essas seguintes afirmações a respeito da força peso, que é uma força de campo, tá? Na mecânica, né? A força peso tem direção vertical. Opa! Sempre para baixo, puxando os objetos, a Terra puxa os objetos para ela, né? Por isso que as coisas caem. Acabei de falar sobre isso. Então, e o sentido, que é esse sentido da seta, ó, é sempre para baixo. Então, a direção na vertical e o sentido, que é a ponta da seta, é para baixo. Certíssima, verdadeiro. Correto. Item 2. O peso é definido como produto da massa. Opa, lembra da fórmula? Acabei de falar. Grandeza vetorial, massa não é e gravidade é, né? Aproximadamente 10. Em exata 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é definido como produto, sim, o produto, a multiplicação da massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a gravidade. Certo. Só que ela é sempre medida de acordo no Sistema Internacional de Medidas. É em quilogramas? O peso é em quilograma? Não, a massa é em quilogramas, certo? O peso vai ser em Newton. Então, aqui é Newton. Certo. Então, essa questão está errada. Terceiro item. A força-peso na mecânica, classificamos como uma força de contato? Não, acabei de falar sobre isso. É uma força de campo, ok? A força normal e a força-peso são grandezas vetoriais? Yeah! São grandezas vetoriais porque tem módulo, que é a intensidade em Newton, tem o que mais? Direção, pode ser na vertical, na horizontal, e tem o que? Sentido, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim vai, de baixo para cima. Lembrando que o sentido é aonde a seta aponta, certo? Tranquilo? Então, esta alternativa seria a letra A de acerto, A de amor, A de acerola. Tranquilo, meus amores? Então, nas próximas aulas nós continuaremos, além de assuntos novos, nós vamos trabalhar correção de exercícios sobre avaliação, tá bom? Para sempre estarmos retornando os conceitos estabelecidos. Um beijo e até a nossa próxima aula. Vamos então para a tarefa de vocês, que vocês vão copiar ela no caderno, tá?
no caderno de física de vocês, essas questões aqui, tudo bem? Fazer o desenho dos paraquedistas nesses dois ângulos aqui, tá joia? Conforme o exercício está pedindo. Lembrando de justificar a sua resposta. Tranquilo? Então tá bom. Reforçando a sua tarefa, você vai copiar ela, lembra? No caderno de física, certo? Você vai copiar lá no caderno e responder, né? No caderno de física sobre esse exercício de força de resistência do ar, tá? Justificar no seu caderno para a data do dia 8, tá? E correção durante videoaulas, tranquilo? Lembrando que todas essas atividades serão vistadas nas nossas aulas presenciais. Beijo, beijo e beijos.